A paz do Senhor, minhas irmãs. Que honra voltar a elas. Eu acabei de fazer um post ali que, pela visão, pelo discernimento, pela inteligência, pastora Dorca, como a senhora e o pastor Gilson têm a minha admiração completa e da minha casa, pela forma como vocês levam a obra. Vocês estão anos-luz à frente de tantas coisas que a gente vê. Que privilégio poder servir ao nosso Deus junto com vocês mais uma vez. Deus continue sustentando o cajado, a família, a saúde, tudo que é de vocês, em nome de Jesus. Cumprimentando a senhora, cumprimento todas as pastoras, toda a liderança do Elas, toda a liderança feminina. Ana está linda ali de africana, viu, Ana? Você está linda de África. Glória a Deus. Queridos, eu sou a pastora Sara, junto com meu esposo, esse homem lindo aqui, que está ali, ó. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Campinas, em Goiânia, e temos como líderes sobre as nossas vidas o Bispo Oide José do Carmo e a Bispa Neuza César Carmo. Sou mãe de 3 filhos, a minha filha mais velha tem 8, a do meio 7, e um rapazinho de 3 anos, o Paulo Pedro Neto. Sou psicóloga, não atuo durante esse tempo no consultório, mas foi o meu ofício durante 11 anos. Então vai ser um presente poder conversar com vocês daqui a pouco melhor e respondendo as dúvidas sobre os assuntos tão pertinentes que uma psicologia bem aplicada pode auxiliar você a transformar sua história. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, só para você esticar suas pernas um pouquinho, e nós fazemos a leitura do texto que eu quero ler com você, Provérbios, capítulo 31. Um texto tão conhecido. Mas eu decidi falar sobre ele porque, olhando para o tema Curadas para Curar, nós encontramos na mulher de Provérbios 31, pelo menos 15 características que revelam uma mulher de fato curada. Nós não temos tempo, obviamente, para tratar tantas características, mas eu quero poder abordar com você pelo menos 5 características que nós aprendemos com essa mulher, que são notadas na personalidade, na forma de agir de uma mulher verdadeiramente curada. Eu quero te lembrar que ninguém dá o que não tem. Então, para que você seja agente de cura, você precisa estar curada. Para que você seja um agente de restauração, você precisa ser restaurada. Não há como, a Bíblia diz que um cego não pode guiar a outro. Não tem como você ser uma mulher que cura. Estou falando só na vida de outras mulheres. Estou falando na vida do seu marido, dos seus filhos, no ambiente de trabalho que você desenvolve. Não há zona neutra quando nós falamos de espiritualidade. Ou você e a sua conduta estão sendo agentes de transformação na vida de pessoas, ou você e a sua conduta estão sendo agentes de deformação na vida de pessoas. Então, quando eu coloco no peito um curadas para curar, eu estou me colocando num lugar de alguém que passou por um processo e agora quer ajudar pessoas, à luz da palavra de Deus, a serem tão curadas quanto você. Então, vem comigo, vamos ler um pouco sobre essa mulher que não era só curada. Eu não sei você, mas eu leio Provérbios 31, fico cansada só de ver o tanto de coisa que essa mulher fazia bem. Provérbios 31, a partir do verso 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examine uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam a roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores.
A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas supera. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Você pode orar comigo? Mais uma vez. Pai, nós queremos te adorar nessa tarde. Senhor, obrigada por esse santo privilégio que o Senhor nos dá, de nos reunirmos mais uma vez como igreja do Senhor neste lugar. Deus, obrigada pela terceiro ano da Conferência Elas. Deus, uma conferência que tem edificado, sendo agente de restauração, de cura na vida de tantas mulheres. Obrigada, Pai, por cada uma delas que o Senhor trouxe aqui. Deus, como é bom saber que ao lermos a Tua palavra, ela é poderosa para curar, restaurar, libertar, dar direção, ó Pai. E a nossa oração é que o Senhor continue fazendo isso na tarde de hoje. Pai, quanto a mim, eu confesso a minha completa dependência do Senhor mais uma vez, para ministrar a Tua palavra. Que somente a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Você pode se assentar, minha irmã? Certa vez uma jovem missionária tinha um objetivo de evangelizar multidões. Ela se preparou, estudou para que pudesse então ser enviada para o campo missionário. Mas quando estava tudo praticamente pronto, ela foi acometida de uma tuberculose e teve que ser internada num hospital para tratar daquela doença. E ela decide então fazer, como diz o ditado, do limão uma limonada. Ela começa a evangelizar dentro do próprio hospital. E a resistência era grande, as pessoas, via de regra, não queriam ouvir o que ela tinha para dizer. Até que ela conhece um jovem budista. E esse jovem, e ela quer falar sobre Jesus para esse jovem. E esse jovem então falou, olha, eu até escuto o que você tiver para me dizer, mas só se primeiro você escutar o que eu tenho a dizer sobre a minha crença. Esse jovem era budista. E ela então, inteligentemente, aceitou. Aquele jovem falou sobre o budismo, e assim que ele terminou, ela falou, agora eu vou te apresentar o plano da salvação. E ela então apresenta o plano da salvação que você e eu conhecemos, aquilo que Jesus fez, a queda, como nós precisávamos de Cristo, Ele que veio nos redimiu. E aquele jovem, quando ela fez a pergunta, e agora? Você quer aceitar esse Cristo que pode mudar a sua vida, transformar a sua história? Aquele jovem se rende ao Evangelho da Graça. Querido, essa foi a única pessoa que essa missionária conseguiu ganhar para Jesus ao longo da sua vida. Mas esse jovem era ninguém mais, ninguém menos que Paul Yang-Shu. Simplesmente um dos maiores, em termos de números, pastores de igrejas no mundo que nós temos. A igreja de Paul Yang-Shu suporta nos seus cultos centenas de milhares de pessoas assentadas. O que eu estou querendo te dizer? Aquela moça tinha o objetivo de curar pessoas, um tipo diferente de cura, mas era cura. Só o Evangelho traz a cura para o seu corpo, para a sua alma e para a sua mente, como você e eu precisamos. E por vezes, nós não temos como oferecer aquilo que nós gostaríamos exatamente da maneira como nós queríamos. Mas sempre haverão formas de nós oferecermos aquilo que temos para dar. A minha pergunta para você nesse início é, o que derrama quando te balançam? O que derrama quando te balançam? Para que você seja um agente de cura, é preciso derramar aquilo do que você está cheia. É por isso que é imprescindível que uma mulher que queira ser agente de cura seja primeiro curada. É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você, a partir de agora, sobre as características dessa mulher de Provérbios 31, que faziam com que ela fosse elogiada. Nós vivemos uma época de crise nos elogios.
Nós mulheres, então, às vezes a gente tem a impressão que para que eu me coloque numa posição melhor, eu não devo elogiar. Eu não vou elogiar não, senão ela vai se achar. Não, eu não vou elogiar não, porque senão ela vai começar a achar que ela é melhor. E quando nós elogiamos, às vezes é um elogio falso. Mas essa mulher, ela foi elogiada pelos filhos. O texto diz que os filhos dela olhavam e falavam: mamãe, a senhora é incrível. O marido dela falou uma frase célebre que diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas supera. E ela foi elogiada pelo próprio Deus. O texto termina dizendo que Deus fala para ela: enganosa a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, as pessoas verão aquilo que as mãos daquela mulher fizeram. Essa mulher era uma mulher elogiada. Ela tinha uma obra notada. Sabe, ela, junto com Jó, foram talvez as únicas pessoas para as quais Deus rasga elogios claros. Lembra o que Deus fala de Jó? Eu acho curioso o texto de Jó, porque a Bíblia diz que Deus estava reunido com os seus. Então, eu imagino que devia ser uma reunião no céu. E de repente Satanás passa e Deus chama, fala: vem cá, Satanás, de onde vens? E Satanás fala: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de andarilho sem destino, ele não tem rumo, ele fica rondando. E aí Deus continua o diálogo com ele e fala: observaste o meu servo Jó? E Deus define Jó: homem íntegro. Minha irmã, integridade é aquilo que você é, porta dentro do seu quarto. Homem reto, retidão, uma característica moral, é aquilo que o seu caráter revela. Homem temente a Deus, ou seja, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz as Escrituras. Ora, um homem sábio e que se desvia do mal. Jó vivia em um contínuo processo de santificação. Enfim, essa mulher também recebeu elogios do próprio Deus. É por isso que você vai ver comigo como ela foi agente de cura na vida de todas as pessoas pelas quais ela passava. E mais ainda, ela era agente de cura dentro da casa dela em primeiro lugar. Você pode dizer amém? Querida, seu primeiro ministério é a sua casa. Não adianta nada você ser agente de cura na vida das suas amigas, na vida da igreja, na vida comum dos lugares que você frequenta, se o evangelho que você professa não tem sido suficiente para moldar os relacionamentos dentro do seu lar. Colocar no peito uma camiseta curada para curar é entender que isso primeiro precisa começar dentro do meu lar. Então, vem comigo, entendendo pelo menos 5 características dessa mulher. Te convido a manter sua Bíblia aberta, para que você compreenda que não sou eu que estou inventando, que está tudo aqui nas Escrituras. Mas essa mulher tinha características de alguém curada. Eu estou falando de cura de corpo, alma e espírito. A psicologia tem um termo que fala holístico. Nós somos seres holísticos, nós somos integrados. Hoje eu li uma reportagem dizendo que, para a Organização Mundial de Saúde hoje, 90% das doenças já tem fundo emocional determinante. Eu fiquei assombrada, porque aumentou esse índice de doenças sobre os quais se colocam um fundo emocional determinante. Ou seja, cada vez mais esse entendimento de que o meu corpo reage a tudo aquilo que eu coloco nele, o meu espírito sofre as consequências de uma alma fraca, e você e eu queremos ser curadas para ser agente de curar. Precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras e aprender, para que você e eu tenhamos saúde espiritual, física e emocional, para curar aqueles que o Senhor coloca nos nossos caminhos. Primeira característica dessa mulher curada para curar, que é a mulher de Provérbios 31, é que ela vivia antecipação. Fala comigo, antecipação. Eu vou te explicar, mas olha aí, olha o que diz o texto, no verso de número 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, porque todos andam vestidas com lã escarlate. Verso 25. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A palavra preocupação já traz o sentido pleno dela nela mesma, mas a gente passa despercebido. É você estar
ocupada, ou seja, se ocupando de algo que ainda não aconteceu. Se nós fôssemos trazer isso para as doenças emocionais, a gente estaria falando de ansiedade. A palavra ansiedade tem a sua raiz uma palavra anglo-saxônica que significa estrangulamento. A sensação é que tem algo te prendendo e falta o ar. E às vezes a ansiedade vem junto com a angústia. A angústia tem sintoma físico associado. Geralmente quando a pessoa está angustiada, é curada. É que ao invés de ficar preocupada e ansiosa, talvez você não saiba, mas o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Nós ganhamos em níveis de ansiedade de países que têm um índice de suicídio muito maior do que o nosso. Isso é assustador, porque nós encontramos nas Escrituras fórmulas para vencer a ansiedade. Jesus disse certa vez, não andeis ansiosos por coisa alguma, e ele dá o remédio antes, pois. Sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, todas as vossas petições. Então Jesus fala, está ansioso? Vai orar. Uma das coisas que mais adoece a minha e a sua alma é a falta de antecipação. Mulheres antecipadas vêm à frente, você pode dizer amém? Mulheres antecipadas estão ligadas, mulheres antecipadas são precavidas, mulheres antecipadas se preparam, mulheres antecipadas são organizadas. O texto está dizendo que o frio ia chegar o ano que vem, mas essa mulher não saía esbaforida, porque a família dela já estava com roupa preparada para o frio. Aqui depois diz no verso 25, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Essa mulher podia tranquilamente dizer, basta ao dia o seu mal. Uma das coisas que mais tira a cura de mim e de você é o acúmulo de males. Ei, querida, a Bíblia é tão clara, basta ao dia o seu mal. O que ela está dizendo é para ficar tranquilo, tem um mal para amanhã. Então acaba com o de hoje, porque senão você vai ficar vivendo um acúmulo de males. Algumas de nós são totalmente adoecidas, porque carregam males de anos. Males que não foram resolvidos. E aí você está aqui hoje, mas tem mal de uma semana atrás, tem mal de um mês atrás, tem mal de 20 anos atrás. Uma mulher curada para curar é uma mulher antecipada. Eu vou te dar um exemplo para que fique claro. Você já viu uma pessoa que tem como profissão olhar crianças dos outros? Babá, por exemplo. Ou então você que é mãe e olha uma criança. Para que você olhe uma criança, é imprescindível que você seja uma pessoa antecipada. Quem olha a criança tem que estar atento aos perigos, porque a criança não tem noção, ela é inocente. Então, se eu não sou antecipada e eu não percebo que tem um perigo de uma tomada, que esse lugar é alto, que se uma criança vier, ela bate a cabeça. Há 15 dias atrás, um menininho de 2 anos e meio morreu afogado no nosso condomínio. Tinha 5 adultos próximos. Nenhum viu, o menino ficou 15 minutos mergulhado na piscina. E quando foi retirado, já tinha vindo a óbito. A antecipação faz com que eu compreenda. Peraí, tem um menino de 2 anos e meio aqui. Tem uma piscina aqui, o menino não sabe nadar. Então eu tenho que ficar em cima dele. Pessoas antecipadas estão à frente dos problemas. Ei, minha irmã, é impossível ser um agente de cura se sobre a sua vida não há antecipação que gera organização. Muitos dos problemas que nós enfrentamos e que nos gera ansiedade adoecedora, os níveis de ansiedade hoje são tão desdobrados que o CID-10, o Código Internacional de Doenças, nem dá conta mais de fazer tanta subdivisão para a ansiedade. É transtorno de ansiedade generalizada, é ansiedade crônica, é tudo quanto é tipo de ansiedade que você pensar. E aí, isso é contraditório com a vida que Deus te chamou para viver. Você é uma mulher antecipada. Você se antecipa aos problemas do seu filho. Você se antecipa às demandas do seu marido. Você se antecipa ao ministério que Deus te confiou. Sabe, uma das coisas que ajuda na antecipação é ser organizada. Fala comigo, organizada. Eu era uma mulher organizada, até que eu fui mãe. E aí, depois de mãe de 3, as coisas das crianças ficavam sempre organizadas, mas as minhas eram uma bagunça. Eu nunca achava o que eu queria, nunca dava para encontrar. Até que um dia eu falei, chega. Porque pessoas desorganizadas gastam um tempo absurdo com a sua desorganização, sim ou não? Sim. Tem pessoas que para achar um abridor de lata na cozinha demora meia hora. Eu não sei onde eu coloquei, meu Deus do céu, cadê? Tirou do lugar. A desorganização rouba o seu tempo. E hoje em dia, não é só money não, time é vida.
Tempo não é só dinheiro, tempo é vida, o que nós temos de mais precioso. E aí eu percebi, eu falei, quer saber, eu vou organizar as minhas coisas. Porque se eu organizar as minhas coisas, eu vou achá-las com facilidade. Eu não conseguia eu que estou sempre trocando de mala, arrumando mala, eu não conseguia, eu queria usar um vestido, o sapato estava não sei onde, aí eu chegava no lugar, eu tinha levado o sapato errado, e aí foi virando uma bagunça, até que eu falei, chega. Você é uma mulher organizada, querida. Você tem organização com as suas coisas. Escuta uma coisa, é impossível fazer uma exo-organização sem primeiro fazer uma endo-organização. Sabe o que eu estou dizendo? É impossível que você organize a vida fora de você se dentro de você a vida está bagunçada. A Bíblia diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que eu estou te dizendo é que uma vida bagunçada fala de um coração bagunçado. Uma vida confusa fala de um coração confuso. Uma vida triste fala de um coração triste. Uma mulher antecipada organiza primeiro ela, porque eu tenho entendimento que eu não tenho como ajudar os meus filhos, ajudar o meu marido, ajudar as minhas amigas, ser uma bênção na minha igreja se dentro de mim está tudo bagunçado. A mulher de Provérbios 31 era antecipada. Podia vir a neve, a casa dela estava pronta, os filhos dela estavam vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tinha preocupação. Para pensar, a maioria absoluta dos problemas que você e eu temos, vem por falta de antecipação, falta de prudência, não estávamos preparados. E eu quero te lembrar que quem não está preparado para as pequenas coisas, nunca estará para as grandes. Nós estamos todos caminhando rumo a um destino eterno. Você pode dizer amém? Nós estamos caminhando para o céu. Mas nós não sabemos o dia que nós vamos chegar até lá. O pastor Cláudio Duarte fala que todos nós estamos numa fila invisível da morte. E alguma hora Deus grita lá de cima, 14, é você, deu ruim. E aí tem umas de nós que vão falar, não, Senhor, espera um pouquinho que eu não estou preparada. Você acha que vai dar tempo, querida? Às vezes a gente escuta pessoas falando de alguém que dá trabalho. Ah, Deus, já orei, falei, Deus, prepara e leva. Porque nós já sabemos que sem preparo não tem como chegar lá. Ô querida, você é uma mulher antecipada. Ou você vive as turbulências de um coração bagunçado, refletindo numa vida bagunçada. Mulheres que não são antecipadas não são agentes de cura. Porque elas estão tão envolvidas com a sua falta de organização, que elas não têm tempo, elas não têm cabeça, elas não têm emocional para serem agentes de cura. Eu creio num tempo que Deus quer levantar mulheres como você e eu, que são agentes de cura no lugar onde Deus as plantou. Como nossa geração tem precisado de mulheres que não barganham os princípios, que não distorcem os valores, que não são corrompidas por aquilo que a Escritura detesta. Ei, minha irmã, o Senhor quer usar você como agente de cura. É por isso que é necessário que você saia daqui hoje, buscando antecipação. Fala comigo, antecipação. Esposas antecipadas são prudentes. Você se antevê à necessidade do seu marido. Mães antecipadas conseguem pastar o bastão do amor a Cristo e a sua igreja aos seus filhos. Eu me antecipo as demandas, eu sei que o mundo vai mal, eu sei que as coisas estão difíceis, então eu me antecipo, eu explico para o meu filho em casa, para que ele não venha depois totalmente absorvido com os conceitos que o mundo dá. Mães antecipadas constroem filhos crentes, mulheres antecipadas sustentam casamentos bem-sucedidos, servas antecipadas são os pilares da igreja local, amigas antecipadas são pessoas que todo mundo quer quieto. Ei, a primeira característica de uma mulher curada para curar, ela é antecipada. Segunda coisa que eu aprendo com a mulher de Provérbios 31, eu estou falando sobre característica prática. Você pode dizer amém, minha irmã? Por quê? Porque às vezes a gente vai para um congresso e a gente fala, nossa, o congresso foi uma bênção, Deus falou tanto, foi tão bom. E no dia seguinte alguém te pergunta, sobre o que falou? Não sei, só sei que foi uma bênção. Como assim, minha irmã? Então não foi uma bênção. Porque o evangelho é prático, a palavra de Deus é pedagógica. Aí ela diz sobre ela mesma, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
O que eu estou dizendo aqui não é conto da carochinha, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu gostaria, não é o que eu quis. O que eu estou te dizendo é como você e eu podemos, de forma prudente, olhar para uma ordem e decidir obedecer. Uma mulher curada para curar é antecipada. Isso pode ser mudado a partir de hoje, se você assim decidir, na sua vida prática. Segunda característica da mulher curada, de Provérbios 31, é que ela era uma mulher que sabia lidar com as posses que Deus deu a ela. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso saber lidar com o dinheiro. Olha o que diz aí. Olha o que diz comigo, verso 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Verso 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Entenda isso, minha irmã. O dinheiro não é neutro. Às vezes a gente acha, o dinheiro é neutro, tanto faz. Jesus não trata o dinheiro com neutralidade, tanto que ele dá nome a ele. O nome para o dinheiro que a Bíblia nos dá é mamon. Está relacionado ao dinheiro a única pessoa que chegou até Jesus e saiu pior do que chegou. Estou falando do jovem rico. Ele foi a única pessoa que chegou até Cristo e saiu pior do que chegou. Problemas ligados ao dinheiro são o segundo maior motivo de divórcio no Brasil hoje. Só perde para incompatibilidade de gênios. E o terceiro são problemas ligados à sexualidade. Ou seja, problemas ligados às finanças são seríssimos. Talvez você não saiba, mas a Bíblia fala mais de dinheiro do que ela fala de salvação. Uma das coisas que mais revela o caráter que uma pessoa tem é a forma como ela lida com o seu dinheiro. Minha irmã, como você lida com as posses que Deus te confiou? Às vezes a gente não percebe, mas uma das áreas nas quais nós precisamos de cura são as nossas finanças. Sabe, meu pai tem uma empresa de construção civil lá na nossa cidade, em Goiânia. E eu ainda faço RH, recursos humanos, contrato, demito. E eu fiquei mais de 2 anos sem contratar um crente. Se falasse que era crente, eu falava, está demitido. Não, nem quero contratar. Às vezes a pessoa chegava e sabia que a gente era crente e falava, sabe o que é? Eu também sou crente. Aí eu já escrevia assim, eliminado. Direto. Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas experiências com os crentes foram as piores que você possa pensar. Era gente que comprava e não pagava, era gente que mentia e não cumpria, era gente que prometia e não conseguia cumprir, eram folgados no grau 1000. O horário de trabalho era às 8, chegava às 8h20. Afinal de contas, eu sou um servo de Deus. Ei, querido, é porque você é servo que você tem que ser a primeira a dar exemplo. Você entende isso? Às vezes o crente, porque acha que é crente, pode fazer do jeito que ele quiser, na hora que der, afinal de contas, foi Deus quem me deu e ninguém me tira daqui. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. Às vezes os nossos crentes eram os únicos que pediam emprestado e nunca pagavam. Que pediam antecipação do salário e depois não pagava. E durante 2 anos eu falei, chega, não contrato crente mais. Hoje a gente já contrata de novo. Porque a misericórdia de Deus é boa, é grande, é real e é renovada. Mas a forma como você lida com o seu dinheiro me fala do quão curada você é. A forma como você valoriza aquilo que te chega às suas mãos. A Bíblia diz que o coração do marido confia nela. Sabe o que essa mulher aqui, curada para curar ela? Ela era uma mulher confiável. Fala comigo, confiável. Você é uma mulher confiável, minha irmã? Sabe por quê? Porque nós amamos conviver com gente confiável, sim ou não? A gente quer ter um marido confiável, filhos confiáveis, a gente quer poder confiar no pastor, a gente quer poder confiar no patrão, a gente quer poder confiar no funcionário, a gente quer ter um médico confiável. Mas a minha pergunta para você é, você é confiável? Sabe por quê? Uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo é que falar em línguas é um dom, mas segurar a língua, minha irmã, é fruto do Espírito. Não adianta nada falar em línguas e não segurar a língua. Não adianta nada falar que é cheia dos dons do Espírito Santo se nos seus relacionamentos a sua língua é um instrumento de morte. Não há confiança. Não há
trocas verdadeiras, uma mulher curada para curar, lida bem com as posses que Deus te deu e ela é confiável, não só com relação ao dinheiro, não só com relação ao que ela possui, mas muito mais com relação ao que ela diz. Ei, querido, quando eu falo de uma mulher curada para curar, que ela sabe lidar com as posses, eu estou falando de uma mulher que entende que eu não disponho do dinheiro antes de tê-lo com a mão. Tem um ditado que fala, não conta com o ovo na cloaca da galinha, e é isso mesmo. Porque o dinheiro não é neutro. O dinheiro, às vezes, eu vou te dar uma explicação como que dinheiro não é neutro, para você nunca mais esquecer. Vamos supor que você está andando na rua e você vê um copo descartável. Aquele copo é neutro, tanto faz. Você pode chutar. Você pode fingir que não viu. Você pode pegar ele e repartir com aqueles negocinhos assim para ficar parecendo um leque. Se você for mais gentil, você pode segurá-lo até encontrar o lixo mais próximo. Mas o copo é neutro, tanto faz. Mas se você estiver andando na rua e de repente você vê uma nota de R$100, pronto. Ela já não é tão neutra assim. Não existe a possibilidade de você fingir que não viu. Muito menos de você chutar para jogar fora. E muito menor ainda de você jogá-la no lixo. No máximo você vai titubear entre duas hipóteses. Pisar em cima se tiver alguém passando e ficar lá parado até alguém passar e você conseguir pegar. Ou então pegar ligeiro e sair correndo com medo do dono voltar. Porque o dinheiro não é neutro. O dinheiro mexe com um negócio dentro da gente. Escuta uma coisa, existe uma área da psicologia que se chama psicologia do marketing. Sabe o que essa psicologia faz? Só estuda as conexões cerebrais que o meu e o seu cérebro fazem com relação ao desejo das coisas. Você concorda que desejo é diferente de necessidade? Sim ou não? Nós desejamos muita coisa, mas a gente tem necessidade de poucas. Eu vou te explicar, por exemplo, por que você nunca vai entrar no supermercado de rede e vai estar nas primeiras gôndolas aquilo que você mais necessita. Arroz, feijão, carne, tomate. Nunca. Porque essas coisas sempre vão estar no fundo do supermercado, porque o objetivo da psicologia do marketing é que a sua mente primeiro absorva aquilo que você deseja, para depois chegar naquilo que você de fato necessita. A psicologia do marketing descobre ainda que o nosso cérebro faz associações coloridas. As cores que nós vemos, entre você ver algo e o seu cérebro captar isso como uma mensagem, demora 4 milésimos de segundo, é muito rápido. É por isso que eu não estou olhando para aquela parede falando, nossa, aquilo é uma parede branca, porque o cérebro rapidamente capta. Mas existem cores que são associadas com a fome, amarelo, vermelho e azul. Anda num shopping center e vê todas as marcas maiores de fast food. Todas elas vão ter as suas logomarcas amarelo, vermelho ou azul. Você nem está com fome, de repente você vê de longe aquele M amarelo. Minha irmã, parece que dá um negócio aqui, um bicho aqui dentro do estômago. Você até sente o cheiro da batata. Você sente a Coca-Cola descendo na sua garganta. Porque o seu cérebro absorve uma mensagem direta de vontade, não é de necessidade. Às vezes você nem está com fome. Sabe o que eu estou querendo que você compreenda? O mundo moderno funciona de uma forma a fazer você cair na lei do consumismo. Sabe o que a lei do consumismo faz? Faz você comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem você nem conhece. É por isso que quase 80% dos brasileiros estão endividados no cartão de crédito. É por isso que eu poderia ficar aqui falando com você sobre o dinheiro o resto da tarde. Mas a palavra de Deus me diz que uma mulher curada para curar, ela é uma mulher confiável, com assuntos relativos principalmente ao dinheiro. E diz que quando ela é confiável com o marido... Eu tenho algumas amigas que compram roupa e escondem no porta-mala. E eu acho aquilo divertidíssimo, porque eu falo assim, gente... Isso fala muito sobre o casamento que você está vivendo. Porque você e seu marido são uma carne só, minha irmã. Quando você faz isso, você quebra um dos pilares da amizade conjugal, que se chama transparência. É igual quando chegam pessoas passando uma dificuldade com um casal e falam, pastor, eu vou te contar uma coisa, mas você, pelo amor de Deus, não conta para o meu marido. Eu penso, ih, deu ruim.
Aqui diz que uma mulher curada para curar é confiável. E quando o coração do seu marido confia em você, promessa bíblica, não haverá falta de ganho. Aquilo que você colocar as mãos, prosperará. Onde você pisar os seus pés, vai dar certo. A palavra diz no texto que nós lemos, que ela percebe que o ganho dela é bom. A lâmpada dela não se apaga de noite. Ela examina uma propriedade e ela adquire. Ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela era uma mulher investidora. Ela era uma mulher organizada financeiramente. Ô, minha irmã, você é organizada com as suas finanças? Você consegue? Ai, pastor, o Brasil está numa crise danada. Eu sei, minha irmã. Eu sei disso. Mas quando eu falo que uma mulher curada para curar é organizada com seus ganhos, eu falo de você viver com aquilo que a palavra de Deus chama de contentamento. Fala comigo, contentamento. Contentamento faz de você uma mulher prosperar. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade não é ficar milionário, não é ficar rico, não é ganhar o salário do seu sonho, não é isso. Prosperidade é ausência de falta. Você pode repetir comigo, ausência de falta? Isso Deus te promete, ausência de falta. Eu vou te dar um exemplo de uma família próspera. Vamos supor que quando você se casou com seu marido, vocês moravam no fundo da sua sogra de favor, não tinham condição nem de pagar um aluguel, andavam de transporte público, não tinha nem uma bicicletinha, e aí nasceu o primeiro neném, e esse primeiro neném vocês tiveram que ganhar tudo porque não tinha condição de comprar. Enfim, 10 anos se passaram. E aí nesses 10 anos você está na sua casa própria, terminando de pagar a prestação, tem um carrinho modesto, mas é seu. Seu filho estuda numa escola particular e você ainda consegue uma vez por ano fazer uma viagem para Caldas Novas. Você ficou rico? Mas você prosperou. Isso a palavra de Deus te garante. Isso a palavra de Deus diz, que o Senhor abençoa, Ele libera para prosperar. Onde você pisar a planta do seu pé, você vai possuir. Onde a sua mão alcançar, será bem sucedido. Mas para isso, uma mulher curada para curar sabe lidar com aquilo que Deus já te deu. Sabe um dos maiores inimigos de lidar com aquilo que Deus já te deu? Murmuração. Ah, mas eu queria isso, eu vou ser feliz quando eu tiver a casa assim. Ai, agora só falta cortina, que eu tenho um sonho. Ah, agora eu queria era isso, Senhor. Certa vez perguntaram para o Bill Gates, enquanto ele ainda era o homem mais rico do mundo, que tanto de dinheiro que era necessário para um homem ser feliz. Sabe o que ele respondeu? Sempre um pouco mais do que ele tem. Bill Gates estava falando dessa insaciedade que o dinheiro traz. Essa ideia de só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Cuidado, minha irmã, uma das setas do diabo para aprisionar sua alma e não deixar que você seja uma mulher curada, é fazer com que você entre nessa masmorra adoecedora de trocar aquilo que é importante por aquilo que é urgente. Entenda, nem tudo que é urgente é de fato importante. Às vezes você está pensando que urgente é trabalhar mais para ganhar melhor, mas importante é parar um tempo para dedicar a escutar o seu filho adolescente. Às vezes você está achando que urgente é se desvirar em 4, gastar a noite em claro, fazer o que você nunca fez, afinal de contas, você consegue, dá 3 pulinhos, sai correndo, e tem um monte de coisa falando que você é boa. Mas o importante mesmo é ouvir as angústias que o seu marido tem vivido no ambiente de trabalho. Você entende isso? Satanás tem tentado arrancar do coração da mulher, porque ele sabe que quando ele mexe com a mulher, ele consegue destruir todo o resto. É por isso que uma mulher curada para curar é um instrumento de fácil manejo nas mãos do Eterno, porque ela consegue carregar princípios inegociáveis bíblicos que são suficientes para sarar uma nação. É por isso que você não pode barganhar o que é importante com o que é urgente. É por isso que as coisas têm que estar claras nos seus devidos lugares. Uma mulher que vive com contentamento, feliz por aquilo que ela já tem, grata por aquilo que ela já conquistou. Não estou falando para você perder o sonho, não querer conquistar, não é nada disso. Eu acabei de dizer que Deus tem prosperidade para a sua vida, mas uma mulher curada para curar, ela sabe lidar com aquilo que ela já possui, tendo um coração grato e não barganhando princípios e valores. Ô, minha irmã, uma mulher curada para curar não murmura, não reclama. Eu quero te lembrar que Deus fez você com relação ao seu casamento
para resolver problema e não para criar problema. Você pode dizer amém? A mulher foi criada para resolver problema. Foi isso lá no Éden que aconteceu. Deus olha para Adão e fala, peraí, não é bom que o homem esteja só. E Deus toma a iniciativa, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora idônea significa apta, capaz e moralmente correta. É esse o papel que Deus colocou em você, quando Ele construiu você e entregou a um homem. Hoje, muitas de nós criamos problemas ao invés de resolvê-los. Essa mulher aqui, verso 12 diz, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Se você for como eu, tem dia que a gente acorda e quer matar o marido, sim ou não? Sim. A gente olha e fala, mas que marmota. Que eu estou fazendo aqui? Né? Mas essa mulher curada para curar não era assim. O verso 12 diz que ela fazia bem e não mal todos os dias da vida dela ao marido que Deus tinha confiado a ela. Ela era uma bênção e não um problema. Ela era um bálsamo e não um estorvo. Ela era uma alegria e não um acúmulo de tristezas. Ei, querida, que tipo de mulher é você dentro do casamento que Deus te deu? Você é uma auxiliadora idônea no que diz respeito a ajudar o seu esposo nas finanças. Você é aquela que está vendo que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não apaga de noite, como diz o texto. Você é organizada com aquilo que lhe diz respeito, para que juntos, como família, vocês possam ser agentes de Deus na terra. Uma mulher curada para curar, é uma mulher antecipada. Uma mulher curada para curar, sabe lidar com as posses que Deus te deu, sabendo que o dinheiro não é neutro, agradecendo por aquilo que ela já tem e vivendo com contentamento, sabendo que Deus continuará se mantendo fiel e te fazendo prosperar. Ô, minha irmã, cuidado com a forma como você lida com o dinheiro. Quero só te falar mais uma coisa. Quem sabe eu estou falando isso aqui, você está aí pensando, pastor, mas eu estou numa luta com o dinheiro. Já fiz campanha, eu venho no ciclo de oração, eu não perco um culto de libertação e nada resolve. Minha irmã, só tem uma coisa que pode te ajudar a resolver as dificuldades financeiras que você vive. Uma. Eu estou falando de dízimo e oferta. Só eles podem amarrar o migrador, o cortador. Só eles podem organizar e fazer com que aquilo que você receba seja suficiente. Só eles abrem a porta. Ai, pastor, sabe o que é? Eu não concordo muito. Minha irmã, eu não estou aqui para enfrentar briga teológica com aquilo que você concorda a respeito das Escrituras. Eu estou aqui para te dizer que uma mulher curada para curar, ela tem uma fé madura. E uma das características da fé madura é que ela não questiona, ela obedece. A palavra de Deus diz, não é seu, é de Deus. Porque no fundo, minha irmã, nós deveríamos ser tudistas, não era só dizimista, não. Porque tudo que você tem é de Deus. A casa que você mora, o carro que você possui, a roupa que você veste, a comida que você come, a energia do seu lar, a saúde do seu corpo, tudo é dele, por meio dele, para ele e sem ele nada. E aí tem uns que falam, ai pastor, é porque a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Eu não sinto alegria, minha irmã. Isso aí é só na oferta, viu? O dízimo você pode trazer chorando mesmo, não tem problema. Você pode chorar, você pode sapatear, mas traga. Não há outra forma. Sabe, eu quero te encorajar a se sentir privilegiada por poder ser uma mantenedora da casa de Deus. Porque nós fazemos para Deus, mas somos nós quem usufruímos, sim ou não? Somos nós que usufruímos de uma luz clara, de uma temperatura boa, de um ar-condicionado, de um bom som para os nossos ouvidos. A gente faz para Deus, mas Deus é tão lindo que somos nós que usufruímos. E pode ficar tranquila, Deus nunca vai perder para você no dar. Deus tem muito mais para te dar do que você suporta receber. Mas para isso é preciso ser fiel nos princípios. Uma mulher curada é uma mulher antecipada. Uma mulher curada lida de forma coerente bíblica com as posses que Deus te deu. Terceira coisa que eu aprendo com essa mulher de Provérbios 31, que era uma mulher curada e que emanava cura por onde ela passava. É que se você quer ser uma mulher curada para curar em todas as instâncias, corpo, alma e espírito, viva uma vida saudável. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso viver uma vida saudável.
Olha o que diz o texto. No verso de número 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Você está vendo aí, minha irmã? Olha ainda o verso de número 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. Sabe o que é esse fortalece os braços aí? O texto está dizendo para mim e para você que essa mulher malhava. É isso mesmo. Ela praticava exercício físico. Nós estamos no Outubro Rosa. A gente tem a doutora aqui que daqui a pouco deve responder tantas dúvidas que nós temos sobre isso. Mas nós estamos no mês mundial da prevenção contra o câncer de mama. O câncer de mama continua sendo o primeiro no ranking de morte de mulheres no mundo todos os anos. Um câncer que pode ser prevenido se você fizer o autoexame, se você fizer o Papa Nicolau uma vez por ano, for lá e ver se está tudo bem com o seu útero, com seus ovários, com o seu aparelho reprodutor. Se você cuidar da habitação do Espírito de Deus, que é o seu corpo, minha irmã. Isso sem tocar na autoestima. Quantas de nós não somos curadas para curar porque vivemos doentes, sim ou não? Quando a gente está doente, a gente não tem graça. Não tem alegria para nada. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor fortalece os ossos. Ele infunda saúde. O texto de Isaías diz que o Senhor coloca fortalecimento dentro dos seus ossos. Porque ninguém consegue fazer a obra de Deus de forma eficaz se viver doente. Ô minha irmã, você cuida da sua saúde? Sabe por que eu estou te perguntando? Nós acabamos de orar aqui, tem poucos minutos por milagres. E eu creio que Deus continua o mesmo, Ele é poderoso para fazer. E se Ele quiser, minha irmã, é instantâneo. O câncer vai embora, o enfisema sai, o coração volta para o ritmo, o pulmão volta a respirar, o rim volta a filtrar. Ele é poderoso para fazer abundantemente além. Mas, quando Deus não faz milagres instantâneos, os milagres dele exigem os nossos processos. E no processo você precisa fazer o ordinário para esperar o extraordinário dele. Você precisa fazer o natural para esperar o sobrenatural. Você precisa fazer o possível para esperar o impossível. Ei, você tem que cuidar da sua saúde. Você caminha, ai pastor, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Não precisa não, minha irmã. Dá a voltinha em volta do seu quarteirão. Os especialistas falam que tudo que você faz 90 dias seguidos se torna hábito. Então, se você andar durante 90 dias em volta do seu quarteirão, no dia 91, se você não andar, o seu corpo já vai sentir falta, porque vai ter se tornado hábito. Você cuida da sua alimentação. Sabe, meu esposo e eu meu esposo já está liberto. Mas eu ainda gosto daquela neguinha, sabe, a Coca. E como lá em casa a gente não compra por causa das crianças, quando eu estou viajando eu sempre tomo. Não uma Coca zero. Ainda acho bonito falar que no céu vai ter um mar de Coca, eu falo. Mas eu tenho ficado com vergonha, porque onde a gente vai, no Brasil, as pessoas estão tão conscientizadas com relação ao refrigerante. Onde a gente chega, os pastores só tomam suco. Aí eu falei para o Célio, falei, amor, a gente está ficando meio fora da casinha. Quando a gente pede Coca, teve um pastor de Marabá, que a hora que eu pedi Coca, ele fez uma cara tão de espanto, ele me pagou um sermão tão grande, que eu falei para mim que naquele dia nunca mais eu ia tomar Coca. Ele falou tanta coisa para mim. Ele falou, você sabe, você está tomando veneno, Coca é uma água envenenada, isso aí, blá, coloca lá na sua pia, vai diluir, não sei o quê, seu estômago vai fazer... Ai, eu estou falando das minhas lutas, você tem as suas para se viver uma vida saudável. Mas nós precisamos ter a consciência de que o nosso corpo é o único lugar que nós temos para habitar, minha irmã. E quando ele começa a falhar, nós temos problemas, nós temos dificuldades. Uma mulher curada para curar, uma mulher que quer infundir saúde na vida da outra, primeiro tem que estar saudável. Quantas de nós têm brigas severas com o espelho, com relação à autoestima? Porque não gostam daquilo que vem no espelho, mas também não fazem nada para mudar. Não fazem nada para serem transformadas, não fazem nada para diminuir um pouco do peso, não fazem nada para ter uma pele mais saudável, não fazem nada para ter um cabelo mais bonito. Hoje meu marido estava me contando que ele leu uma reportagem sobre o veganismo, e eu te confesso que eu fiquei com uma vontade de ser vegana, mas passou rapidinho, mas eu fiquei.
Porque foi tanto benefício que ele foi me contando, sabe? Sabia que eu li que a carne faz isso, a carne faz aquilo, a carne faz assim, a carne faz assim. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser informadas, porque viver uma vida saudável faz parte do plano de Deus para você, porque Ele sabe que uma mãe saudável não educa bem os seus filhos, uma mulher que não é saudável não consegue ajudar bem o seu marido, uma serva na casa do Senhor que não é saudável não consegue estar disposta para fazer o que Ele tem para fazer, uma serva de Deus que não é saudável não consegue trabalhar de forma eficaz. Ei, minha irmã, você e eu precisamos de saúde enquanto somos peregrinos nessa terra. E uma mulher que está exalando cura, primeiro tem que estar curada. Só fazendo uma pincelagem sobre as doenças emocionais. Falando muito rapidamente sobre a depressão, nós saímos do Setembro Amarelo agora e falei tanto sobre suicídio em algumas igrejas e abordamos a depressão. E eu quero lembrar você que depressão também é uma doença. E como doença, ela tem início, tem meio e também tem final. Glória a Deus. Outra característica da depressão como doença é que ela é tratada com 3 vieses. Primeiro, fé. Segundo, terapia. E terceiro, medicação. É importante buscar ajuda médica, é importante orar a Deus pela cura, e é importante conversar com pessoas capacitadas, um psicoterapeuta, um psicólogo, para que te auxilie, porque Deus tem interesse na sua cura. Uma mulher curada é agente de cura por onde ela passa. Busca ajuda, minha irmã, busca auxílio. Na igreja, alguém para orar com você. No meio médico, alguém para te ajudar a equilibrar o seu emocional. E no meio psicoterápico, alguém para ser agente de escuta, para que haja cura através da sua fala. Como está a sua saúde, minha irmã? Tem algumas de nós que acham lindo falar, a última vez que eu fiz um Papa Nicolau deve ter assim, uns 20 anos, foi quando meu filho nasceu, nem lembro mais. Não faz isso com você. Não faz isso com o templo que Deus te deu. Uma mulher curada para curar tem uma vida saudável, constitui hábitos saudáveis, renova a forma como vive. Se a gente sabe que já é comprovado que o ideal é que se durma 8 horas por noite, aí tem uns que acham que é Superman. Eu só durmo 2 e está tudo certo. Ô, minha irmã, não tem uma música do Anderson Freire que fala isso? Ninguém é super-homem. Você não é de aço, Deus não te fez assim. Uma mulher curada para curar, vive uma vida saudável. Ela entende que uma mente sã reproduz um corpo são. Se a sua mente está doente, o seu corpo fica doente. Algumas de nós vivem uma enfermidade hoje, por não ter se preocupado com a saúde, com a alimentação, com as consequências que isso leva no futuro. Quem não cuida do templo do Espírito Santo, escuta, peca contra Deus. E todo tipo de exagero me fala de desequilíbrio e de falta do limite. É por isso que lá na lista das obras da carne, fala de glutonaria. Fala comigo, glutonaria. Glutonaria não é só comer demais, não. Glutonaria é todo tipo de pecado de exagero. Falta de limite. Gente que não consegue saber a hora de parar. Ontem à noite nós estávamos aqui em Formosa, no aniversário da pastora Ana Mirtz, e tinha um jantar tão maravilhoso. Tão gostoso, tão bom, tão bem preparado, tão saboroso. E eu brinquei com as pessoas que estavam na nossa mesa, que se eu fosse comer o tanto que eu queria, capaz que eu estava lá comendo até agora. Mas é tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário saber a hora de parar. Isso é domínio próprio. Fala comigo, domínio próprio. Uma mulher curada para curar tem domínio próprio. Ela sabe a hora de parar, não é só de comer não. Ela sabe a hora de parar de falar. Ela sabe a hora de parar. Ela sabe a hora de parar. Uma mulher curada para curar é uma mulher antecipada. Uma mulher curada para curar vive de forma regrada e equilibrada com as posses que Deus te deu. Uma mulher curada para curar mantém uma vida saudável. Quarta característica de uma mulher curada para curar que eu encontro aqui no texto, minha irmã, é que ela muda a forma de tratar o outro. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso mudar a forma de tratar o outro. Minha irmã, como os papéis que você desempenham falam da cura que Deus te deu? Eu vou melhorar a pergunta. Se eu perguntar para o seu marido que tipo de esposa ele tem, qual a resposta que ele vai me dar? O que os seus filhos falam sobre o seu cristianismo?
o que as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho testemunham sobre a sua fé? Que tipo de serva você é na igreja local? Como é que as pessoas dos ambientes que você frequenta veem a fé que você professa? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a forma como nós tratamos o outro fala da cura que Deus executou em nós. Como eu disse a você, marido, filhos e o próprio Deus elogiavam essa mulher. Você sabe o que significa cruz? Além da tortura que nós sabemos que era utilizada pelos romanos no marco de fé do cristianismo, a cruz também significa um segredo do céu que é revelado ao meu e ao seu coração. Se você olhar atentamente para a cruz, você vai perceber que a intercepção dos dois mastros, o vertical e o horizontal, significam o horizontal, homem se relacionando com Deus, e o vertical, homem se relacionando com o homem. Quando a gente tem essa perspectiva, nós podemos ver que tudo isso está transcrito de forma fidedigna lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Hoje meu esposo e eu vínhamos escrevendo uma série de vídeos que eu vou postar no meu Instagram essa semana sobre um versículo de Provérbios, a partir do verso 16, onde o texto fala sobre as coisas que Deus aborrece. Só para você ter a ideia do que eu estou dizendo, querido. Eu vou ler bem rapidinho. Provérbios 6 diz assim, sobre as coisas que Deus aborrece, e a sétima ele odeia. O termo é forte, mas é isso mesmo que o texto diz. Provérbios 6, a partir do 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essa sétima Deus odeia, abomina. Sabe o que eu estou te dizendo? É que uma mulher curada para curar tem os seus relacionamentos transformados. Muda a forma como eu trato o meu marido, muda a forma como eu trato as minhas amigas, muda aquilo que eu falo sobre as pessoas que eu mal conheço, muda o ambiente de rodas que eu participo, muda a opinião que eu dou nas redes sociais, muda a forma como eu me comporto no meio das pessoas. Ei, minha irmã, se o Deus que você professa e a Bíblia que você lê não tem sido suficiente para transformar os seus relacionamentos, eles não têm te servido de nada. Uma mulher curada para curar tem relacionamentos transformados. Tem uma história que fala que certa vez uma nora chegou numa mulher que fazia umas poções e chegou lá e falou: olha, eu vim aqui porque eu quero matar minha sogra. Eu decidi que quero que ela morra. E aí aquela mulher fez uma poção, entregou para ela e falou: toma, todos os dias quando você puder, você vai colocar essa poção na refeição dela. Ela vai morrer de forma gradativa, só que tem uma coisa: você precisa mudar o jeito que você trata ela, porque senão as pessoas vão logo descobrir que foi você, né, que mandou fazer essa poção. E assim a mulher foi embora, com aquela poção na mão, disposta a matar a sogra. Quando ela, dado pelo 10º dia dela colocando a poção na comida da sogra, ela começou a gostar da sogra. E ela começou a arrepender, ela falou: meu Deus, agora eu estou gostando da mulher, como é que eu faço? Eu não sabia, mas ela era boa. Eu nunca tinha reparado com esses olhos. Ela é pessoa boa. Ela não é ruim igual eu não quero que ela morra mais não. Voltou lá na mulher. Falou: pelo amor de Deus, eu arrependi. Eu não quero que a minha sogra morra mais não. O que eu faço agora? Ela já vai morrer. E aí a mulher que tinha feito a poção falou: não, pode ficar tranquila. Aquilo que eu te dei foi só um placebo. Ela não vai morrer. Eu só queria que você entendesse que quando você muda, as pessoas mudam. Eu estou te contando essa história porque é muito comum a gente querer que o outro mude. Eu nunca, em 11 anos de consultório, recebi um paciente que chegou na minha frente e falou assim: Sara, eu estou aqui porque o problema do meu casamento sou eu. Sara, eu estou aqui porque o meu relacionamento com a minha mãe está ruim porque eu sou errado. Sara, eu estou aqui porque eu fiz coisa errada no meu trabalho. Não, é sempre o contrário. Ai, Sara, sabe por que eu estou aqui? Porque minha mãe, meu tio, meu cunhado, meu pastor, a minha igreja, meu trabalho, tudo era ruim, menos o indivíduo. É por isso que um bom terapeuta, ele vai sempre te ajudar a enxergar qual é a sua responsabilidade na desordem que você está reclamando.
A ideia de que eu sou agente, querida, entenda algo em nome de Jesus. Deus não salva telespectadores. Deus salva protagonistas. Você não veio aqui assistir a uma conferência. Você veio aqui participar de uma. Tem toda a diferença. Se você veio assistir, você fica aí, quem fica aqui faz a conferência. Não, essa não é a sua função. Quando você sai da sua casa para um culto público, para uma conferência como essa, você vem para entregar o seu culto. Você vem para ser um agente, você é um protagonista do culto. Você vem para ofertar o seu louvor, a sua oferta, o seu coração, ouvir a palavra de Deus e ser alimentado, devotar a sua fé, alimentar o seu coração. Você é um agente no nosso meio. E não um mero telespectador de tudo que está acontecendo aqui. Como andam os seus relacionamentos, querida? Como andam as situações dentro do seu lar? Existe paz no seu lar? Eu quero te lembrar que quem transforma casa em lar é mulher. Pastor, qual que é a diferença? Casa é uma construção de tijolos e cimento. Mas lar é uma construção de princípios e valores. Casa é um lugar onde você dorme, faz refeições e se protege da chuva. Mas lar é um lugar para onde se quer voltar. As pessoas da sua casa têm vontade de voltar para casa? Certa vez o meu esposo é um oficial da Polícia Militar do nosso estado. E um dia ele chegou lá em casa e falou: amor, tem um colega meu que não está vivendo uma coisa boa não, dentro da casa dele. Eu estou percebendo, porque uma pessoa que tira 24 horas de serviço de polícia, ele custa esperar dar o último minuto para correr para casa, porque são 24 horas muito cansativas, são 24 horas correndo risco, são 24 horas na iminência de uma tragédia a qualquer momento. E aí ele percebeu que esse amigo dele terminava as 24 horas e ele ficava arrumando coisa para fazer no quartel. Ele queria limpar o quartel, ele se oferecia para fazer uma coisa para o outro, ele se oferecia para ficar lá mais um pouco. E aí o meu esposo percebeu, falou: não, tem uma coisa errada, e foi falar com ele. Falou: olha, eu percebi que você está preferindo ficar no quartel, e eu quero saber, tem alguma coisa acontecendo, tem algo que eu posso te ajudar? E o meu esposo disse que esse amigo dele virou para ele e falou assim: olha, você não tem ideia. Se existe inferno, esse lugar é minha casa. Enfrentar bandido na rua, correr risco de levar tiro, enfrentar, limpar quartel, limpar banheiro sujo de homem, ficar aqui no lugar dos outros é muito melhor do que morar onde eu moro. Esse homem não sabia, mas ele está reproduzindo um versículo bíblico. A Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que numa casa com a mulher rixosa. Minha irmã, você sabe como é que é o deserto? Durante o dia, as temperaturas do deserto podem chegar a 60 graus. Aqui está 30, você está achando que está calor? Pois é, no deserto é 60. Durante a madrugada, as temperaturas chegam a 0 graus. Faz um frio absurdo durante a noite. E um calor insuportável durante o dia. Além disso, tem toda a sequidão, toda a aridez, toda a areia na sua cara, toda a falta de água. Pois a Bíblia diz que é melhor morar lá do que numa casa com uma mulher rixosa. Uma mulher curada para curar tem relacionamentos transformados. As pessoas chegam e falam: gente, mas fulano está tão mudada. Antigamente você falava com a fulana, ela rodava a baiana e gritava. E falava. Agora não, você fala, ela está uma paz. Uma mulher curada para curar. É uma mulher que tem relacionamentos construídos de forma bíblica. E se tratando de lar, a lei bíblica é muito simples. Maridos, amai vossas esposas. Efésios 5. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Pais, não provoquem os filhos a ira. Filhos, honra pai e mãe, porque assim é fiel no Senhor. E a Bíblia é tão simples no revelar como nós devemos nutrir os nossos relacionamentos. Além disso, se você quer ter relacionamentos bem-sucedidos, se lembre, evite o orgulho. Porque o orgulho é pior do que a fome, é pior do que a sede, é pior do que o frio. Se você quer ter relacionamentos que demonstram que você é curada para curar, se você estiver zangada, brava, conta até 10 antes de responder. Se você estiver se sentindo ofendida, será melhor contar até 100. E entenda isso em nome de Jesus para você nunca se esquecer. Confúcio disse certa vez: não prometa quando estiver feliz. Já viu que pessoas no altar estão felizes, né? Eu vou ficar com você para sempre. Não dá conta depois. Se Confúcio fala: não prometa quando estiver feliz. Não responda quando estiver com raiva. Porque com a cabeça quente a gente fala sem pensar.
A gente não organiza as ideias, a gente vai vomitando tudo e depois não dá conta, porque palavras são sementes e elas vão florescer. E Confúcio ainda diz, não decida quando estiver triste. Quando a gente está triste, a gente decide coisas que depois a gente arrepende. Ah, não, eu decidi aquilo, mas eu estava tão triste, eu não estava sabendo o que dizer, então eu vou revoltar atrás. Não prometa quando estiver feliz, não decida quando estiver triste, e não responda quando você estiver com raiva. Como você está tratando as pessoas ao seu redor, querida? Como você trata o garçom que te serve no restaurante? O frentista que abastece o seu carro no posto de gasolina? A caixa do supermercado que talvez demore um pouco e você se sente sem paciência? Como você trata as pessoas na fila do banco quando você está esperando? Tudo isso revela o quão curada para curar você é. Mulheres curadas para curar têm relacionamentos transformados. Em último lugar, eu te disse que uma mulher curada para curar é antecipada. Uma mulher curada para curar sabe lidar com as posses que Deus deu. Uma mulher curada para curar vive uma vida saudável. Uma mulher curada para curar observa a forma como trata os outros. E em último lugar, uma mulher curada para curar, observa aquilo que está aconselhando. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso observar o que eu aconselho. Provérbios 31, olha aí no verso 26, como essa mulher fazia isso. Fala com, você que está com a Bíblia aberta aí, essa mulher fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Você sabia que a única oração para a qual Deus nunca responde não é quando você pede sabedoria? A única. A Bíblia diz, todos os que necessitam de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Quando você pede sabedoria ao Senhor, a resposta dele vai ser sim para você. Minha irmã, você é uma mulher sábia. Sabedoria é a correta aplicação do conhecimento. Nós vivemos numa época do conhecimento veloz. Hoje a internet, o Google, faz da gente especialistas em tudo que a gente quiser ser. Se você quiser amanhecer amanhã, entendendo tudo de astronauta, é só você passar a noite no Google, assistir vídeos, e amanhã você se torna especialista. Nossa geração conhece coisas muito rapidamente, muito mais facilmente. Mas nunca houve uma geração tão analfabeta de transferência de sabedoria como a nossa. Isso porque o sábio não é aquele que sabe muito. O sábio é aquele que consegue aplicar corretamente o que sabe. Transferir corretamente aquilo que elabora. Meu esposo fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, nós não somos donos da verdade, mas somos servos dela. Você entende a diferença disso? Quem acha que é dono da verdade, não escuta a opinião dos outros, não fala aquilo que roda a baiana, vence pelo grito. Mas quando eu entendo que eu sou servo da verdade, querido, quem é a verdade? Quem disse eu sou o caminho, a verdade? Quem disse isso? O próprio Cristo. Quando eu digo que eu não sou dono da verdade, mas eu sou servo dela, eu estou dizendo que a minha boca, as minhas atitudes, as minhas intenções e os meus pensamentos não são meus, não são fruto do que eu acho, do que eu penso, do que eu gosto, do que eu aprendo, do que eu li, mas são frutos da obediência reta daquele que é o cabeça, daquele que não só fala a verdade, tem verdade, mas daquele que é toda a verdade. Ô minha irmã, quando você fala, existe verdade de Deus naquilo que você diz. Quando você abre os seus lábios para aconselhar, você aconselha aquilo que Jesus faria. Você toma nota bíblica para compreender. Quando eu falo para mulheres que desejam ser curadas para curar, de forma inevitável eu estou falando para pessoas que vão influenciar. De forma clara, eu estou falando para pessoas que vão se relacionar com outras para que possam derramar a cura que receberam. Ou seja, você vai ter que falar. E quando você fizer isso, querida, tome cuidado de não falar das suas impressões, do que você pensa, do que você acha, somente daquilo que você leu, porque as minhas e suas experiências são falíveis, são limitadas, são pequenas. Uma mulher que tem zelo ao falar, uma mulher como essa, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela não fala o que ela acha,
Ela não fala um versículo fora de contexto para deturpar uma heresia, para bagunçar e trazer uma direção que não vai ser bíblica. Porque nós não somos chamados para ser donos da verdade, mas somos servos dela. Pessoas que ao abrir a boca, saem rios poderosos para gerar vida e não morte. Tiago fala que morte e língua estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come dos seus frutos. Como você se comporta quando você está aconselhando, querida? Quais são os conselhos que as pessoas que se aproximam de você recebem? Como você aconselha o seu filho, o seu marido, as suas amigas, as pessoas que vêm até você na igreja? Uma mulher que é curada para ser agente de cura, observa aquilo que ela está aconselhando. Sabe, eu tenho uma preocupação porque hoje qualquer um é digital influencer, sim ou não? A pessoa não dá conta nem na vida dela, mas ela é influencer na vida dos outros. Vai lá para a internet, coloca no perfil, digital influencer. E aí a gente vê de tudo no perfil dessas blogueiras novatas. Eu não tenho nada contra elas, eu tenho amigas blogueiras. Mas eu penso que se você se propôs a ser blogueira de moda, fala de moda. Não fala sobre como a pessoa deve se portar dentro do casamento. Não vai falar sobre as suas impressões de como ela deve escolher as amizades. Não fala sobre a sua experiência própria, sobre como funciona resolver um conflito com seus pais. No mundo em que todos são digital influencer, e todos nós estamos influenciando de alguma forma, todos nós, ou talvez na sua rede social, no ambiente de trabalho, na família que você tem, na igreja que você é membro, nós estamos influenciando de alguma forma. Mas uma mulher curada para curar. É uma mulher que compreende que ela não é chamada para falar somente dela. Ela é chamada para falar do evangelho que há cura. Do evangelho que verdadeiramente transforma vidas. Da postura bíblica que verdadeiramente transforma e provoca mudança no ambiente em que nós estamos inseridas. Ei, querida, quem você tem influenciado? Na vida de quem você tem sido esse agente de cura? E nessa vida você está aconselhando biblicamente. Sabe, eu tenho tanto temor dessas pessoas que tiram um versículo bíblico. Algum dia eu vi uma irmã aconselhando a outra sobre um casamento. Um casamento difícil, eu confesso que o casamento daquela moça era um casamento difícil. Mas aí a outra falou assim, pode separar. Não é assim que a Bíblia diz, é uma promessa. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. Deus vai te honrar. E eu fiquei olhando, falei, ô Senhor. Minha vontade era falar, Pai, perdoa. Esse versículo nunca falou de casamento. Esse versículo não está falando de uma quebra de mandamento, atraindo uma promessa de Deus. Esse versículo não está falando de que, quando você se separa, Deus promete te abençoar mais. Mas quando nós não temos cuidado com aquilo que nós estamos aconselhando, nós corremos o risco de falar do vazio das nossas mentes e do engano do nosso coração. Uma mulher curada para curar, aconselha, exala, transborda verdades bíblicas suficientes para amparar, para curar, para libertar, para gerar vida, para gerar transformação, para suportar em amor. Ô minha irmã, você é uma mulher curada para curar. Deus já curou o seu discurso para que você seja agente de cura no discurso dos outros. Deus já curou a sua mente para que através daquilo que você fala, as pessoas possam também ser curadas. Entenda esse processo e aqui eu termino. Pensamentos dão origens a palavras. Palavras dão origens a atitudes. E atitudes repetidas geram hábitos. Uma mulher curada para curar, em primeiro lugar, é curada na sua mente. Uma mulher curada na mente passa a ser antecipada. Uma mulher curada na mente lida de forma correta com as finanças que Deus deu. Uma mulher que é curada na mente para ter o comportamento mudado, vive vida saudável. Uma mulher que é curada na mente para exalar a verdade de Deus e curar outras mulheres. Observa os relacionamentos nos quais está inserida, se eles são curados. E uma mulher que é curada na mente, observa o que está aconselhando para ser geradora de vida e não de morte. Certa vez um menino passou todas as suas férias construindo um barquinho. E ele constrói um barquinho a motor, e ele cuida dos detalhes, e ele procura a melhor tinta, e ele monta um motorzinho, e ele testa aquele motor, e ele procura o tamanho, e ele se dedicou muito para fazer um barquinho
para ele. Mas, infelizmente, na primeira vez que ele foi colocar o barquinho na água, o barquinho sumiu. O motorzinho deu uma falha e ele ficou sem o barquinho. E ele foi embora para casa chorando muito, muito triste. E reclamando e choroso. E falou, mas eu fiquei tanto tempo construindo, sonhando, lapidando o meu barquinho. E agora eu não tenho mais ele. Está separado de mim. 2 semanas depois, esse menino foi a um comércio da sua cidade local com seu pai. E quando ele chega no comércio, do lado de cá do balcão, ele avista numa das prateleiras o barquinho dele. E esse menino entra em desespero. Papai, é o meu barquinho. Papai, eu reconheceria no meio de milhares, aquele é o meu. Papai, fala com o moço. E o pai chamou o comerciante, explicou a situação, e ele falou, infelizmente, agora o barco é meu. Achado não é roubado, não. Se você quiser o barquinho de novo, você vai ter que pagar. Eu vendo, ele está à venda aí. E o menino triste, porque sabia que ele não tinha dinheiro, e o pai também não estava numa das melhores fases financeiras. Mas aí ele falou, papai, não tem como você comprar o meu barquinho, e depois eu junto a minha mesada e eu te pago de volta. E ele fez um acordo com seu pai, e o pai então comprou o barquinho, e o menino pegou o seu barco no colo, olhou de todos os lados, e muito feliz. E quando ele estava indo embora, ele traçou um diálogo com aquele barquinho, e ele falou para ele, barquinho, você agora é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, e agora porque eu te comprei. Ô minha irmã, sabe por que você pode ser uma mulher curada para curar? Porque você é de Deus 2 vezes. Primeiro porque Ele te fez. E depois porque Ele te comprou. Por um preço alto de sangue. Você não veio aqui falar de uma doutrina barata, de uma filosofia comprada, de frases de efeito ou de frases feitas. Você não veio aqui participar de uma reunião simples ou de mais um congresso elas. O que faz desse congresso algo que tem verdadeiramente poder em Deus, para fazer com que você saia daqui curada para curar, é a convicção que nós temos do dono da festa. Jesus está aqui. Aquele que te fez dele 2 vezes está aqui. O Deus que te fez, que te conhece, que te ama, que te comprou e que quer fazer de você um agente de cura, está no nosso meio. E onde Jesus está, há sempre chance de recomeço. Quem sabe você será como aquela missionária do início da minha história. Quem sabe você vai ser agente de cura na vida de uma pessoa. Mas essa pessoa será relevante para o resto da geração, como foi Paul Yang-Chu para o cristianismo do nosso tempo. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querida. Eu gostaria que você, em segundos, dissesse para o Senhor, dentro disso que nós conversamos aqui, em qual área você ainda necessita ser curada para ser agente de cura? Quem sabe você precisa ser curada na sua ansiedade. Você não é uma mulher antecipada, você deixa as coisas para cima da hora. Não é porque você não quer, é porque você nunca tinha aprendido. E aí você entendeu que para ser curada, para curar, precisa haver antecipação. Quem sabe a cura que você necessita é financeira. Você não sabe lidar com aquilo que você possui, você murmura, reclama, nunca nada está bom. Ou você está aqui, mas está endividada, não sabe como vai pagar o aluguel semana que vem. Não tem condições de fazer aquilo que você quer. Quem sabe você precisa de uma cura nessa área, para ser agente de cura. Ou talvez você precisa ser curada no seu físico, na sua alma e no seu corpo, começando a viver uma vida saudável, mudando os seus hábitos, valorizando o corpo que Deus te deu para morar nele, que é templo do Espírito Santo. Quem sabe você precisa ser curada nos seus relacionamentos. Falta perdão, falta desculpas, falta acordo, falta restauração. Quem sabe você está aqui e já não conversa com tanta gente há tanto tempo. Foi descartando relacionamentos, ou talvez dentro do seu próprio lar. Impera o silêncio, a distância, a falta de perdão, o orgulho, a raiva, o disse-me-disse. O Senhor quer curar os seus relacionamentos nessa tarde, para fazer você um agente de cura por onde Ele te enviar.
Quem sabe a cura que você necessita é na sua língua, na forma como você trata as pessoas. Falta sabedoria, falta você deixar a sua verdade para ser servo daquele que é toda a verdade. Sabe, a nossa humanidade nos coloca diante desses 5 problemas e de tantos mais, que nos fazem precisar constantemente da cura do Senhor, que nos fazem entender a nossa condição, nos fazem entender que é preciso pagar um preço. Sabe, eu sei que você talvez tenha chegado aqui com tantas demandas, precisando de cura. Talvez uma cura emocional, você está se sentindo humilhada, fraca, derrotada, abatida, traumatizada, enganada, ofendida. Mas o que o Senhor colocou no meu coração para conversar com você no Curadas para Curar esse ano, é nessa perspectiva de que a cura começa por você. Uma vez que eu reconheço que eu preciso ser curada, eu estou apta para ser agente de cura. Eu quero te lembrar que Deus não te cobra perfeição, mas Ele requer de você aperfeiçoamento. Ser mais curada hoje do que era ontem, ser mais curada amanhã do que foi hoje. E assim, você testemunhará desse Deus que te fez ser dele 2 vezes, que certamente cumprirá sobre a sua vida o plano que Ele mesmo tem, pois essa é a promessa dele. Eu é quem sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Eu quero encerrar esse tempo orando por você. Você que se encontra em uma dessas situações que nós mencionamos aqui, à luz de Provérbios 31. Você que precisa ser antecipada, lidar corretamente com o dinheiro, começar a viver uma vida saudável, observar a forma como você trata as pessoas, os seus relacionamentos, e cuidar daquilo que você está aconselhando. Se você se encontra em uma dessas 5 situações, se você olhando para você percebeu que há necessidade de cura em uma dessas 5 áreas, para que isso que você está vestindo na sua camiseta não seja só uma lembrança bonita do Congresso de 2019, mas seja de fato lembrança de um tempo onde Deus marcou sua história, e você recebeu cura e agora é agente de cura na vida das pessoas. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Só você que precisa de cura em uma dessas 5 áreas que nós mencionamos. Você pode se colocar de pé no seu lugar mesmo, que eu quero orar por você. Você que precisa ser mais antecipada, aprender a viver uma vida mais saudável. Você que precisa transformar os seus relacionamentos em casa, no trabalho, com a família, com o marido, na criação dos filhos. Você que necessita aprender a lidar melhor com as suas finanças. Ou você que precisa observar melhor o que você aconselha. Se coloque de pé no seu lugar. Deus tem cura para a sua alma. Deus tem cura para a sua mente. Ele tem cura para o seu físico. E as intercessores estão aqui comigo de mãos levantadas. E eu quero que você que ficou de pé, coloque a mão no seu coração aí. Rei, rebalabaxere, elabassoriando, elabasundecas. Oh, rebalabaxere, elabase. Ei, minha irmã, o Espírito do nosso Deus está no nosso meio. E Ele é poderoso para ministrar sobre a sua mente agora a cura necessária para que você seja curada para curar, curada para curar, para que curada para curar não seja só uma frase bonita, mas seja aquilo que derrama de você em todos os lugares por onde você passa. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Você pode abrir os seus lábios aí e dizer: Senhor, cura as minhas finanças, cura a minha mente na forma como eu lido com dinheiro. Senhor, me faz uma mulher previdente, antecipada. Eu quero lançar no Senhor a minha ansiedade nessa tarde. Senhor, me ajuda a curar os meus relacionamentos. Deus, me faz uma amiga melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma serva melhor, uma esposa melhor, porque isso reflete a cura do seu Espírito em mim. Oh Deus, coloca a palavra de sabedoria na minha boca, que quando eu falar, não seja somente falhas cheias de mim mesma,
mas que sejam palavras que refletem o teu senhorio sobre a minha vida. Oh, minha irmã, abre a sua boca, comece a clamar aí, comece a pedir. Eu posso pedir por mim, mas é você quem precisa pedir por você. É você quem precisa pedir. Senhor, me cura, Deus, para que a glória seja totalmente tua e a alegria seja minha. Me cura, Senhor, para que a partir de hoje, quando eu volte para o meu lar, ao conversar, ao me comportar, ao comentar numa rede social, eu possa ser tão curada ao ponto da minha vida gerar cura, gerar consolo, gerar renovo, gerar intrepidez santa, gerar, Deus, impulsionamento na vida das pessoas. Oh, Deus quer fazer de você uma construtora de pontes, minha irmã, e não uma cavadora de abismos. Mulheres curadas para curar constroem pontes, não cavam abismos. Mulheres curadas para curar constroem pontes, não cavam abismos. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor estamos aqui de mãos levantadas. Há uma corrente de intercessoras aqui na minha frente, mulheres que têm pago um preço de oração nesse tempo, mulheres que são os muros da igreja, mulheres sobre as quais a adversidade bate e não alcança o teu povo. E nós estamos juntas clamando pela tua igreja. Deus, da mais nova à mais idosa, da que tem mais tempo de fé, a que mal começou a andar nos caminhos do Senhor. Deus, eu creio que o Senhor tem por propósito levantar uma geração de mulheres que verdadeiramente são curadas para curar. Mulheres que transbordam o Senhor, que falam sobre o Senhor, que se relacionam como o Senhor manda, que lidam com a saúde de forma bíblica, que se relacionam com o dinheiro de forma bíblica. Oh, Deus, visita essa mulher que se colocou de pé para dizer: Senhor, eu preciso. Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Oh, Pai, o Senhor não rejeita um coração que reconhece o que precisa. Pai, há aqui um exército de mulheres. Um exército de mulheres que unido pode fazer a diferença não só em Taguatinga, mas em todo o Distrito Federal, no estado de Goiás, na nossa nação, por onde o Senhor as enviar. Mulheres curadas para curar são bálsamos. Mulheres curadas para curar, testemunho da tua graça. Mulheres curadas para curar, influenciam de forma positiva. Mulheres curadas para curar, levam bem um casamento. Mulheres curadas para curar, são alegres mães de filhos. Mulheres curadas para curar, consomem conscientemente. Oh, Pai, cura a ferida das tuas filhas, Senhor. Eu clamo por cura na mente. Cura na mente, Deus, que vai gerar transformação de atitude. Transformação de atitude. Transformação de atitude. E já não haverão lembranças das coisas passadas. E já não haverão lembranças das coisas passadas. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, diz o apóstolo Paulo. E aqui, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Deixando para trás as coisas que para trás ficam. Deixando para trás as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Oh Deus, o alvo do Elas 2019 é liberar nas ruas dessa cidade mulheres curadas para curar. E é esse o alvo que nós perseguimos nessa tarde. É esse o clamor que nós fazemos. Vinho novo, vinho de cura, que será reflexo de cura por onde essas mulheres passaram. Ó Senhor, completa a obra nos corações. Continue a falar conosco, para que nós possamos compreender o teu plano nesse tempo. Eu te adoro por esse lugar. Eu te adoro pela DETAG, pela vida do pastor Gilson, pastora Dorca. Obrigada, Senhor, por esse exército lindo de mulheres curadas para curar. Eu oro e te agradeço por tudo, no nome de Jesus o Cristo. Você pode abraçar uma mulher do seu lado. Você pode abraçar uma mulher do seu lado e falar: nós estamos juntas. Nós estamos juntas. Nós estamos juntas. Nós somos curadas para curar. Que Deus com seu poder e sua unção, aleluia, sua sobrenatural, aleluia, aleluia, nossa mente e coração,
Restaurando tão profundamente. Aleluia, glória a Deus. E mudando